Graças a Deus, meus amados, é um motivo de grande alegria estar mais um domingo aqui para ministrar mais uma aula da EBD. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pelos meus amados que têm acompanhado assim a escola bíblica, pela minha esposa que tem me auxiliado aqui em casa para a gente estar gravando a aula assim para vocês. Para dar início à nossa EBD, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, se você puder, fechasse os seus olhos e vamos pedir a direção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, essa é a tua hora, que o Senhor esteja falando poderosamente conosco, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para compreender, para guardar e para praticar a tua palavra. Que o Senhor esteja repreendendo toda ação maligna sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, dando continuidade aos livros históricos, na aula passada falamos um pouco sobre o livro de Ruth. Agora nessa aula vamos começar sobre o livro de 1 Samuel. E nós vamos entrar agora aqui no início da monarquia em Israel, o final da época dos juízes, o início da monarquia. A monarquia em Israel durou 110 anos, ou seja, os reinos unidos, onde era o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão, cada um desses reinaram 40 anos durante Israel unificada. Você vai ver a separação, depois lá no livro de 1 Reis, no capítulo 12, onde Israel foi dividido norte e sul. Isso aí vai ser com a próxima aula, que nós já estamos chegando lá. Viu? Nós estamos no livro de 1 Samuel e nas aulas seguintes a gente vai explicando cada isso aqui. Aqui nós estamos no final, como eu já falei, no final da época dos juízes, estamos agora entrando na monarquia. Samuel é o último juiz aqui, o profeta escolhido por Deus ainda criança para ungir. Ele ungiu dois reis, ungiu o rei Saul e ungiu o rei Davi. O interessante é que quando criança, mas antes disso eu quero falar um pouco da sua mãe, de Ana, que Ana, no capítulo 1, Ana era uma mulher estéril que não podia ter filho e Deus agraciou Ana com quem? Com Samuel. Ela faz um voto para o Senhor e diz: se o Senhor me der um filho varão, eu devolverei ao Senhor e ele servirá ao Senhor para sempre. Ou seja, ele foi consagrado no ventre como nazireu de Deus. E no capítulo 3 você vai ver que no capítulo 3 você vai ver o nascimento de Samuel, Deus falando com Samuel no capítulo 3, que a voz do Senhor, você vai ver que a voz do Senhor era muito rara naquele tempo. E Deus ele chama Samuel pensava que era o sacerdote Eli que estava chamando ele ali. E Deus fala do julgamento dos filhos, dos filhos de Eli, sobre a casa de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Os filhos de Eli eram sacerdote, era da linhagem de Arão. E o que acontecia? Antes da pessoa oferecer a oferta ao Senhor, antes do Senhor receber a oferta, esses homens iam lá e pegavam a parte deles e faziam o que também? Eles tinham relação com as mulheres que ficavam na tenda da congregação, na porta da tenda, ou seja, servia de introdutoras e ele tinha relação com essas mulheres. Interessante que Deus ele envia um profeta, que a Bíblia não fala o nome, que fala ao sacerdote Eli para ele ter cuidado, porque Eli estava honrando mais os filhos dele do que a Deus, que além dos filhos dele estar pecando, fazia com que todo o povo pecasse, e Deus ele manda o juízo sobre toda a casa de Eli. Manda o mensageiro dele, o profeta, e depois fala com Samuel, ele é criança, que Samuel fala com o sacerdote Eli, que Deus já tinha alertado ele, que o juízo ia vir sobre a casa dele. O tema principal do livro de Samuel, você pode anotar aí, a soberania de Deus. Meu querido, eu gostaria que você pegasse papel e caneta e anotasse tudo o que eu vou falar aqui, que eu vou falar de alguns tópicos importantes e algumas dúvidas que eu vou tirar da sua cabeça. Amém? Interessante, Deus fala com Samuel para falar com Eli, e aí Deus traz o julgamento para toda a casa de Eli. O que é que acontece? Os filisteus vêm contra Israel, os filhos de Eli pegam a arca da aliança e vão para a guerra, e nisso eles morreram na guerra. Eli já era um homem muito velho e era um homem pesado. Quando ele soube da morte dos seus filhos, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. O interessante é que a mulher de Finéas estava prestes para dar luz. Quando a criança nasce, ela bota o nome do menino Icabô, que significa foi-se a glória
de Deus, o juízo de Deus veio sobre toda aquela família. Meu querido, eu estou falando aqui um pouco rápido porque o tempo aqui na internet é curto e eu gostaria que você aprendesse mais um pouco. Na sala de aula, quando a gente retornar, nós podemos tirar todas essas dúvidas. Interessante que os filisteus, eles levam a Arca da Aliança para o seu território e o que é que acontece? Deus ele começa a afligir pragas no meu povo filisteu. Leva a Arca da Aliança para o templo de Dagon e no outro dia quando eles vão olhar está Dagon prostrado diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de cetim que era coberta de ouro por dentro e por fora, onde tinha dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná que Deus mandou para o povo. Aí no capítulo 6 vocês vão ver que os filisteus eles querem mandar a arca embora. Interessante que o povo de Bet-Semes vai olhar para dentro da arca e há grande morticídio. Ou seja, muitas pessoas morreram porque olharam para a arca, e fora os outros que tinham morrido de praga. E eles falavam assim, como é que pode a pessoa ficar diante de um Deus santo? Meu querido, imagina aí o ímpio falando que o nosso Deus ele é um Deus santo, um povo idólatra. No capítulo 7, eles enviam a Arca da Aliança. Aí no capítulo 8, o caldo aqui já vai começar a engrossar aqui. No capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Samuel já é um homem e ele assume a função de profeta. Deus não deixa nenhuma das suas palavras cair por terra, porque na antiga aliança, o profeta que falasse em nome de Deus e não acontecesse, esse profeta era morto. Aí hoje nos nossos dias, meu querido, ia faltar era pedra para apedrejar um bocado de falso profeta que existe aí, profetizando coisas aí que Deus não mandou falar. Aí no capítulo 8, eles pedem um rei. Era errado eles terem um rei? Não era errado, mas foi da forma como eles pediram, porque eles falaram que eles queriam ser igual às outras nações. E Deus ele falou que Israel era a nação santa, o povo escolhido, o povo separado. E o que é que acontece? Eles rejeitaram a Deus. Interessante que Samuel, ele fica triste e Deus fala para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim para que eu não fosse rei sobre eles. Eles não querem o rei, então dê um rei para eles. Aí no capítulo 9, Saul, ele vai em busca das jumentas do seu pai. Ele não encontra e ele vai até a casa do profeta Samuel. E Deus tinha falado, amanhã essa hora, um homem da tribo de Benjamim, esse que vai ser o rei de Israel, você vai ungir ele como rei de Israel. Aí no capítulo 10, Saul é ungido rei. É interessante que no versículo 8, eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui que eu estou falando. No versículo 8, o profeta Samuel dá uma ordem para ele, me espere 7 dias, até que você venha ouvir a palavra que o Senhor tem para você. Aí no capítulo 11, ele vence os amonitas. Aí no capítulo 12, Samuel, ele fala do seu cargo. Por que o povo pediu um rei? Porque Samuel fala assim, meus filhos estão aí. O povo, não, mas seus filhos não andam nos seus caminhos. Eu quero dizer algo aqui para você, meu querido. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus. As suas palavras não podem cair por terra, Deus não deixar. Agora você não pode negligenciar a sua família. Nós vamos ver exemplos aqui, Eli perdeu seus filhos para o diabo, sumo sacerdote. Você vai ver que Samuel perdeu seus filhos para o diabo, que Deus não deixou nenhuma dessas palavras cair por terra. Depois você vai ver o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também a bagunça na sua casa. E depois você vai ver Salomão também, a bagunça também na sua casa. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que priorizar a sua família, principalmente os seus filhos, ensinando eles no caminho do Senhor. E Deus ele tem falado isso lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Ensina a criança andando, deitado, sentado, inculque na cabeça dele a palavra de Deus. Ensine para que ele venha aprender a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O que é que adianta você ser uma bênção lá na igreja, mas dentro da sua casa você não ser?
você não ser esse sacerdote, você não ser esse profeta. Davi era um homem segundo o coração de Deus lá fora, mas dentro de casa, a sua casa era bagunçada, porque a sua casa não estava em ordem. Que você coloque ordem na sua casa, meu querido. Que você venha ser primeiramente missionário na sua casa. Na sua casa. E assim você vai estar fazendo a obra de Deus. Amém? Aí no capítulo 13, agora vamos ver aqui no capítulo 13, Deus ele dá uma ordem a Saul. Deus dá uma ordem para ele esperar. No capítulo 10, Deus dá uma ordem, Saul, espere 7 dias. Aí no capítulo 13 você vai ver que no final do 7º dia, ele e os filisteus iam contra ele. E o que é que acontece? Ele pega e oferece sacrifício ao Senhor. Só quem podia oferecer sacrifício aqui ao Senhor era o sacerdote. O holocausto. E o que é que acontece? Ele oferece sacrifício. Quando ele está terminando de oferecer sacrifício, chega o profeta Samuel e fala com ele: se hoje mesmo você tivesse ouvido e atentasse para a palavra do Senhor, o seu reino seria confirmado para sempre. Mas por causa disso, Deus já escolheu o homem segundo o seu coração. Anote isso aí, porque lá na frente vocês vão entender tudo isso aqui. Aí no capítulo 15, ó, Deus fala com Samuel: fale para Saul para matar todos os amalequitas. Quem eram esses amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Esaú. E o que foi que aconteceu? Quando o povo de Deus saiu do Egito, você vai ver isso lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 17, que você vai ver que os amalequitas, eles tentaram exterminar Israel, mas só que Deus tinha uma aliança com a nação de Israel e Deus não permitiu. Eles afligiram e Deus ele falou: cumpra o meu julgamento sobre os amalequitas, mate todos eles, todo ser vivo, mate. E o que foi que aconteceu, Saul? Eu vou fazer isso. Interessante que o profeta Samuel fala para ele: preste atenção no que eu vou falar para você, preste bastante atenção no que Deus manda você fazer. E o que é que acontece? O profeta Samuel dá o recado e Saul ele mata os amalequitas, mas deixa o rei Agag vivo. E o que é que acontece? Ele pega os melhores despojos, ou seja, as ovelhas que eram boas, ele trazia para ele, e a que era desprezível, ele matava. Interessante que quando o profeta Samuel chega, Saul levanta um monumento e está lá para você ver o orgulho. Meu querido, no capítulo 9, quando Deus ele unge esse homem como rei, Deus mudou o coração dele. Ele se sentia pequeno, o menor da casa dele, da menor tribo de Israel, uma das menores tribos, que era a tribo de Benjamim. E o que é que acontece? Ele aqui já começa a se ensoberbecer. Aí Samuel, quando chega, fala: você cumpriu a palavra do Senhor? Eu cumpri. Aí Samuel: por que eu estou ouvindo o mugido e o balido de ovelhas e bois? Não, porque eu trouxe para sacrificar ao Senhor. E o profeta fala: tem porventura o Senhor mais prazer em obediência do que em sacrifício? Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, o atender, melhor do que a gordura de carneiro. Meu querido, eu quero dizer algo aqui para você. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Sim ou não? Claro que sim. Então seja obediente à palavra de Deus. Meu querido, eu só vejo o povo. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Faça um voto. Meu irmão, você quer obediência à sua vida? Obedeça a palavra de Deus. O voto tem que ser esse: obediência total. E Isaías 1,19 fala: se me ouvires e me obedeceres, comereis do melhor dessa terra. Comereis do melhor dessa terra. O que é que Saul, ele foi reprovado por Deus. Ele pensando que o sacrifício, Deus queria isso. Deus, não, eu quero obediência. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus, ele quer a obediência do seu povo. E Saul foi reprovado. E Deus tratou a rebeldia de Saul como feitiçaria, como negromancia. Meu querido, o que é que acontece aqui? O Espírito Santo de Deus sai dele. E o que é que acontece? Deus manda um espírito maligno para atormentar Saul. Alguns dizem que Saul entrou em depressão. Olha para você ver. Quando a pessoa perde a presença de Deus, ela perde tudo. O interessante é que quando o profeta Samuel vai saindo,
Saul segura sobre a capa dele, e quando ele sai, ele rasga a capa. E Samuel fala para Saul: assim como você rasgou a minha capa, o seu reino será rasgado de você e dado a um próximo. Aí no capítulo 16, Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. Na casa de Jessé. Aí você vai ver logo no início do capítulo 16 que o que? Samuel estava com pena de Saul. E Deus fala para ele: até quando você terás dó de Saul? Eu já escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Vá a Belém, na casa de Jessé, e unja um dos seus filhos para que seja rei. Para que seja rei. O interessante é que ele vai na casa de Jessé, e quando ele vê, vai passando os irmãos de Davi, quando ele vê o irmão mais velho, Eliabe, Samuel, esse homem aí deve ser um rei, tem um porte de rei. E Deus falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, eu vejo o interior, e eu conheço o homem por dentro. Esse aí não é o rei. Eu quero dizer algo para você, meu querido, e minha querida que está me assistindo. O lugar que você precisa ser conhecido é no céu. Você não precisa ter conhecimento, reconhecimento humano, não. Você precisa ser conhecido no céu. E Davi era conhecido no céu como um homem segundo o coração de Deus, para você ver. Davi era um homem desprezado porque ele estava lá cuidando das ovelhas, ele era pastor. Quando todos os irmãos dele passam, Samuel pergunta: Jessé, porventura já lhe acabaram todos os seus filhos? Não, tem um que está lá, Está lá no chiqueiro, cuidando das ovelhas, para você ver, desprezado. Ele, a gente só vai sacrificar o Senhor e comer depois que esse homem vir. E chega Davi, um menino, 15 anos. E Deus, levante, porque esse aí será o rei de Israel, o homem segundo o meu coração. Meu querido Deus, ele não está interessado na aparência, ele quer saber do seu interior. Muitas das vezes você se preocupa com o que é que as pessoas vão achar de você, o que é que as pessoas vão falar de você, meu querido. Você tem que ser conhecido no céu. Você tem que prestar conta da sua vida diante de Deus. Né? As pessoas dizem: aquele ali que é crente, aquele ali não sei o que se veste assim, mas Deus, ele conhece o seu interior, é o seu coração. Quantas pessoas que estão ali na igreja, às vezes a pessoa julgou, aquele irmãozinho ali é uma orelha seca. Mas muitas das vezes as pessoas que se convertem na igreja é por causa da oração daquele irmãozinho orelha seca que você chama. Às vezes aquela irmã que está limpando a latrina da sua igreja, essa é a irmã que tem mais intimidade do que os obreiros da igreja, das pessoas que se consideram o bambambam da igreja. Às vezes é aquela irmãzinha ali que está ali, que tem sustentado a igreja. Meu querido, não deixe que ninguém venha colocar você para baixo, porque Deus é que conhece você. Amém? Aí no capítulo 17, você vai ver Davi e Golias. Durante 40 dias, os filisteus estavam ali afrontando o exército de Israel. E eles colocaram um guerreiro de cada. Muitos que iam enfrentar aqui, Golias, era Saul. Mas Saul, quando viu Saul, teve medo, e todos os guerreiros. E durante 40 dias, eles escarnecendo e blasfemando. E quando Davi foi enviado pelo seu pai para ver como é que estavam os seus irmãos, ele viu Golias afrontando. Ele, que é aquele incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo. Ele não sabe que em Israel existe um Deus? O irmão dele começa a repreender Davi. Aí Davi: o que foi que eu fiz eu agora? Aí cheguei, eu vou lutar com esse gigante. Aí ele chega para Saul: eu vou lutar com ele. Aí Saul, Golias, Davi, Golias já é guerreiro veterano, e você é apenas um menino, um pastor. Você toca para mim, para expulsar meus demônios. E ele é um veterano de guerra. E meu rei, eu vou contar uma história para você. Eu matei leão, já matei urso. E esse filisteu vai ser como um animal que eu vou matar, porque o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que agir com determinação e com fé. Olha a determinação de Davi. É agora que eu vou me promover através desse gigante aqui. As dificuldades vêm na sua vida para que Deus venha lhe promover, para que você venha buscar mais e mais. Tá difícil? Busque a Deus. Busque a Deus, que Deus vai transformar esse vale aí de terra seca, em terra fértil, em terra abundante. É melhor agora de você buscar Deus, a melhor hora de você buscar Deus. E todos vão ver que Deus é na sua vida.
Interessante que Davi, ele pega 5 pedras, Saul dá a armadura para ele, não, eu não quero a sua armadura porque isso aqui vai me atrapalhar, isso aqui é seu. E Davi, ele vai para a guerra contra Golias e pega 5 pedras. É interessante que, por que ele pegou 5 pedras, irmão? Porque ele podia errar. Ele podia errar, é lógico que ele podia errar. Você sabe com quantas pedras Davi voltou? Aí você com 4, não, Davi voltou com 5. É interessante que o filisteu, ele fala bem assim para Davi: por acaso eu sou algum cão que você vê com paus e pedras para me enfrentar? Eu vou lhe matar e vou dar a sua carne aos abutres. Aí Davi: você vem comigo com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu te matarei e arrancarei a sua cabeça, e todo mundo há de saber que há um Deus em Israel. Meu querido, ele correu, foi para cima do gigante, ele pega a pedra e vá numa funda, e a pedra crava na testa do gigante, onde o gigante cai, e Davi pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça de Golias. E aí Saul, ele pergunta: de quem é esse jovem? Não, é filho de Jessé, o belamita. Então permita que ele fique aqui. Interessante é que quando o demônio vinha para atormentar Saul, Davi começava a ministrar a música diante dele, o louvor. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você principalmente você que é ministro de louvor, você que é ministro, Deus, ele habita no meio dos louvores. Se você souber quão poderoso é, meu irmão, o louvor, você se dedicaria mais e mais de buscar a tocar no coração de Deus, assim como Davi, ele tocava, porque Deus deu esse dom para que você venha usar para a honra e glória dele. Muitas das vezes você quer tocar no mundo, não, vamos aqui tocar essas festas mundanas, meu querido. Deus lhe deu um talento para que você venha usar para louvor e glória dele. Aí no capítulo 18 você vai ver a amizade de Jonathan e Davi. Eu quero falar aqui um pouco aqui de Jonathan e Davi. Tem muitas pessoas que falam que Davi e Jonathan aqui é um relacionamento homossexual, meu querido. Misericórdia. E essa revelação foi do inferno. Veio do inferno, porque Davi amava Jonathan assim como a própria alma, ou seja, era uma amizade verdadeira. Se Davi e Jonathan fosse pego num ato de homossexualismo, a punição era morte. Era morte na hora. Você vai ver isso lá no livro de Levítico, no capítulo 18. Porque a lei determinava isso. O homem que fosse pego com outro homem, a punição era morte. A punição era morte, já cai por terra aqui. Por isso que é bom da gente examinar as escrituras. Hoje tem igreja aí de todo tipo aí. Não, essa aqui está provando aqui que a pessoa pode ser homossexual, meu querido. Deus, ele detesta essas práticas. A prática do homossexualismo, a punição era morte na hora. E Davi tinha amizade com Jonathan. Essa amizade aqui não era do homossexual, mas sim de irmãos. De irmãos. Só para esclarecer aqui para os irmãos. Aí depois você vai ver no capítulo 21 a escola de profetas que tinha, onde a espada de Golias estava lá e Davi, ele está fugindo já de Saul. Saul querendo matar um demônio entre Saul para querer matar Davi. Interessante que estava lá Davi e estava com fome. E o que é que acontece? Ele pergunta: você tem o quê? Não, tem a espada de Golias e o pão da proposição, ou seja, o pão da presença. Só quem podia comer esse pão, meu querido, era o sacerdote na troca desses pães. E o que é que acontece? O sacerdote pega esse pão, dá para Davi e dá para aqueles que estavam com ele. Depois você vai ver isso, Jesus ele fala isso lá no livro de Mateus, que fala bem assim, Jesus ele fala bem assim, ó, que Davi comeu o pão da preposição, ficou sem culpa. Ele não podia comer, e sim o sacerdote. Jesus ele estava falando que a misericórdia está acima do sacrifício. E a atitude daquele sacerdote foi louvável, que Jesus ele afirma isso. Eu gostaria que você anotasse aí, ó, em Mateus, no capítulo 12, você vai ver isso, quando os fariseus vão questionar Jesus sobre a guarda do sábado. Ele falou aqui, ó, Davi comeu e ficou sem culpa. Aqui quem é maior do que o sábado. Se você souber o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Aí depois no capítulo 22 você vai ver Davi se esconde na caverna de Adulão, onde estão lá, começa seu exército com 400 homens, os endividados e os amargurados. Aí depois você vai ver, ó,
Depois você vai ver o tamanho do exército de Davi. Em 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 8, você vai ver que era o tamanho do exército de Davi, o tamanho do exército de Deus. É como o exército de Deus, pessoas leais, fiéis, valentes e numeroso, o exército desse cara aí. Começou com 400 e hoje, e depois passou de milhares. Às vezes você está pensando aqui, você que está me assistindo aí, você que é de outra igreja, você que é pastor, às vezes você deve estar pensando, mas Deus não está olhando para mim. Eu só tomo conta de 10 pessoas, de 10 pelegos. Meu querido, Davi começou com 400. Eu quero dizer uma coisa, o crescimento é de Deus. Quem disse para você que você vai ser um pastor de uma grande igreja? Você pode até ser, mas muitas das vezes Deus quer que você cuide de 10. Que você cuide de 10, que você cuide de 100, não se preocupe com isso. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, nem por torpe ganância, mas por amor. Amém? Vamos prosseguir aqui, meu querido. Ó. Aí no capítulo 24 você vai ver que Davi, ele poupa a vida de Saul. Saul naquela perseguição, ele separa 3.000 soldados para matar Davi. Davi já foi ungido rei, mas só que Saul estava vivo ainda. Deus que ia resolver essas coisas aqui. O interessante é que no capítulo 24, Saul está dentro de uma caverna, Saul estava aliviando o ventre. Interessante que Davi chega lá de mansinho e corta a capa de Saul um pedaço. E o texto diz que o coração de Davi doeu. Aí um dos seus soldados soube assim, o Senhor hoje entregou ele nas suas mãos. Ele é o ungido do Senhor. Se foi Deus que colocou, Deus vai tirar. Ou ele vai morrer pelo meio da guerra, ou Deus vai tirar ele. Mas eu não vou levantar minha mão contra ele. Aí no capítulo 26, de novo, Davi poupa a vida de Saul. Davi poderia matar ele por legítima defesa? Poderia, meu querido. Mas só que Davi entendeu da unção que havia sobre ele. Ele, Abissai chega para ele, lá, ele está dormindo. Eu dei um golpe, se você me autorizar, meu rei, eu dei um golpe só, eu vou matar Saul. Eu vou matar, não há quem levante contra o ungido do Senhor que permaneça intacto. Ou seja, que não venha consequência. Deixe ele aí. Deus que vai fazer justiça. Eu quero dizer algo aqui para você. Muitas das vezes você tem sofrido perseguição. Não revide. Não revide. Entregue tudo na mão de Deus. Porque Deus, ele vai fazer. Agora aqui no capítulo 28 você vai ver o ápice do pecado de Saul. Ele consulta uma pinotisa, uma médium, lá em Edó. Essa cidade, esse lugar ficava onde? Ficava entre a tribo de Manassés. Era uma cidade que ficava em Canaã, a 5 quilômetros do Monte Tambor, e ficava nos territórios da tribo de Manassés. E o que é que acontece? Deus não tinha falado, os filisteus já vinham contra o exército de Saul, e Deus não tinha falado mais por meio de sonhos do profeta, nem por Urim, nem por Tumim. E Saul fala bem assim, me traga aqui uma feiticeira para que me fale pelo meio da negromancia o que é que eu tenho que fazer. E Saul foi ele mesmo que expulsou das terras de Israel os feiticeiros, porque lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 6, Deus, ele proibiu essas práticas. Se Deus, se vocês praticarem a mesma coisa que eles praticaram, vocês também vão ser destruídos. E Saul, no ápice do seu pecado, ele consulta uma mulher. Interessante que essa mulher pergunta bem assim, você não sabe que Saul expulsou das terras de Israel todos os feiticeiros, por que você está me armando uma cilada? Não, eu juro pelo Senhor. Saul estava disfarçado em outras roupas e fala bem assim, eu juro pelo Senhor que nada vai acontecer. E ela fala bem assim, quem é que você quer que eu chame? Eu quero que você chame Samuel. Samuel já estava morto já. E ela consulta e ela vê naquela clara evidência. E ela se assombra, você mesmo, Saul, você me enganou. Você me enganou. Aí ele perguntou, o que é que você vê? Eu vejo um Deus que sobe da terra. Um Deus que sobe da terra. E aí Samuel começa a conversar com Saul. Aí você, meu irmão, mas não é pecado? Meu querido, você sabia que esse texto aqui, há muitos crentes que têm dúvida se ela era Samuel, se ela era o diabo. Muitos falam era o diabo, mas o texto diz que era Samuel. O texto diz que era Samuel. E eu vou provar aqui para os irmãos que era o diabo de acordo com a palavra.
para tirar sua dúvida. A dúvida que você tinha, você não vai ficar mais com ela. O texto diz que Saul já era morto, e Saul que estava falando aqui, ó, com Samuel, que Samuel era morto e Samuel que estava falando com Saul. Aí estava aqui, nesse encontro aqui, aí o suposto Samuel fala assim, ó, eu não falei para você que para você matar os amalequitas, você perdeu seu reinado porque você não matou todos os amalequitas, e por isso que eu dei a Davi, seu companheiro, para que me seja rei. E amanhã você e todos os seus filhos estarão comigo mortos, Meu querido, agora eu vou dizer uma coisa para você. Até os pais da igreja acreditavam que aí era Samuel. Agora vamos ver que não era Samuel. O texto, depois você analise, no capítulo 28 de 1 Samuel, você vai ver que Saul não vê. Quem vê é a mulher que vê o suposto Samuel, certo? E o suposto Samuel diz que Saul perdeu o reinado no capítulo 15 de 1 Samuel, onde ele não matou os amalequitas. Meu querido, ele perdeu o reinado dele no capítulo 13. No capítulo 10, anota isso aí, ó. No capítulo 10, o profeta Samuel fala com ele no versículo 8. E no capítulo 13, ele desobedece, ele não espera Samuel, ele não espera, e depois Samuel fala, ó, por causa disso, Deus tirou o reino, vai dar a outro. Se você tivesse obedecido, o seu reino tinha ficado para sempre. Porque você me desobedeceu, Deus já separou o homem segundo o coração dele. Ó, já refutando isso aqui, ó. Não perdeu no capítulo 15, como o suposto Samuel aqui falou, mas perdeu no capítulo 13. Agora vamos lá. Ele fala bem assim, você e os seus filhos morrerão, ó, vão estar comigo amanhã. Ou seja, vão estar mortos, vocês e todos os seus filhos. Aí você vai ver no capítulo 31. No capítulo 31. Morreu todos os filhos de Saul? Aí você quando vai ler, não, morreu. Irmão, aí você tem que ler. Por isso que a Bíblia fala da genealogia. Na genealogia. Interessante que lá em 1 Crônica, no capítulo 10, você vai ver lá, ó, a genealogia de Saul. Você vai ver. Quis gerou a Saul. Saul gerou a quem? A Jonatã, Malquissua, Abinadab, Esbaal e Esbocete. Não fala o nome das mulheres, que o nome das filhas de Saul era Merabe e Mical. O interessante aqui é que morreu os 3 filhos dele, então não morreu todos os filhos dele. Você vai ver no capítulo 2 de 2 Samuel que Esbaal ou Esbozete, ele está reinando sobre Israel. Então aqui não era Samuel, aqui era o diabo. Em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo fala assim, não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura até em anjo de luz e os seus ministros, os seus anjos e ministros de justiça. Eu quero dizer algo aqui para você. Às vezes você já viu alguém que já morreu, você fala, não, mas meu pai falou para mim, meu irmão, minha irmã, meu tio, minha amiga, disse que estava num lugar bom. Meu querido, se você tiver uma aparição dessa, pode repreender que é demônio. Que é demônio. Deus ele tinha proibido essas práticas de quê? Essa palavra ocultismo vem de quê? De oculto, algo escondido. De o povo não se envolver com demônios. Satanás, ele sabe da sua fragilidade, e o que é que ele vai fazer? Ele vai usar pessoas assim. Interessante que lá no livro de Isaías fala assim, se não falar conforme essa palavra, ó, se não falar conforme a palavra de Deus, que não viva, porque vocês vão consultar os mortos se tem a palavra de Deus? Se tem a palavra de Deus. Aquele que consulta os mortos, eles estão invocando quem? Eles estão invocando a demônios. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é a própria Bíblia. E Deus, ele condena essas práticas. Aqui, ó, nesse texto aqui, não era Samuel. Deus, ele não falou com Saul através da sua própria palavra, nem por profeta, nem por sonho, nem por urim, por tumim. E porque Deus ia falar pelo seu profeta que já tinha morrido, algo que Deus tinha condenado. Uma coisa impossível para Deus, você sabe o que é? Que Deus minta, ele não pode mentir. E isso aqui, ó, não poderia acontecer na vida dele. Só tirando a sua dúvida. Aí depois no